Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. No programa de hoje, nós recebemos o editor responsável pelo Anuário de Itajaí, edição 2017, Rogério Lenzi. Olá, Rogério. Tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, Rogério, conta pra gente a respeito, primeiro, da solenidade de lançamento desse anuário ocorrida no dia 25 de setembro de 2018, no Museu Histórico. Fundação Genésio Miranda Lins mantendo esta publicação anualmente. Como foi a recepção do público, Rogério, em tempos da era digital, né? Essa publicação impressa ainda resiste? Qual a importância de tudo isso? Como que foi o evento? Foi uma solenidade, acredito, marcada por sua fraterna e amorosa aceitação do Anuário de Itajaí como quase uma liturgia à história da cidade. Ela é uma publicação, como observasse bem, ela é física, não existe digital, até porque o livro em si, a gente vem observando e vem acompanhando o livro, mesmo que ele esteja sendo vendido só como produto digital, a venda do livro físico aumenta. É um fato bem interessante. E o livro, por si só, enquanto objeto, ele é um objeto... me fugiu a palavra agora. Lúdico. Um objeto lúdico. Um objeto lúdico, porque ser... você pega um livro, você começa a ler ele tanto de frente para trás ou de trás para frente, você pode riscar, você pode fazer anotações, você pode sublinhar, entende? Então, o livro tem essa coisa do lúdico que encanta, né? Eu acredito. Rogério, quantas edições o Anuário de Itajaí já tem e quantas você já foi o editor? Tu queres que eu te dê um panorama total? Então, o primeiro Anuário de Itajaí foi lançado no ano de 1924, em função das comemorações dos 100 anos da instalação do Curato em Itajaí. A intenção era... Curato, claro, que é a igreja Imaculada Conceição? Isso, a igrejinha da Imaculada Conceição. Né? E com a vinda do cura para cá, e a partir daí nós começamos a ter dados demográficos a respeito de Itajaí, porque o cura é que vai fazer o levantamento de quantos batismos foram realizados durante o ano, né? Quantas mortes, quantos nascimentos, etc. Era da intenção... Na verdade, é uma nova etapa dos registros em Itajaí, feito pela parte que começa a ser da feito Igreja pela Católica ali. Porque você não tinha cartório, você não tinha nada à época. E era de vontade dos editores dar continuidade a essa publicação, por motivos financeiros mesmo, né, de não conseguirem manter a segunda edição do anuário. Ele ficou esquecido por um bom tempo, até 1949. Ali, no caso, foi Marcos Conder e Silveira Júnior, que quiseram retomar também essa publicação. E você vê que fato curioso, que pelos mesmos motivos, ela não foi adiante. E mais uma vez ela ficou um bom tempo no seu limbo, até 1959 e 60, né? O Laércio Cunha e Silva e o Jaime Linhares, não, já vou te dar o nome dele aqui, porque são pessoas muito importantes para essa... Não dá para omitir... Não dá, Roberto Melo de Faria, né? Em 59 e 60, por ocasião das comemorações do centenário de Itajaí. E veja, a intenção também era dar continuidade, tanto que conseguiram em 59 e no ano seguinte, mas também feneceu. Rogério, essa publicação, a gente percebe que foi lançada pela primeira vez em 1924. Não pôde dar continuidade. Depois surgiu novamente, como você mesmo disse, em 1949. Não pôde dar continuidade. Isso representa que aquele momento histórico, a impressão de publicações para o registro de acontecimentos locais, dessa forma de publicação em formato de livro, era um trabalho caro de se manter. Era um trabalho que precisava de muito patrocínio, precisava de muito dinheiro para poder fazer a publicação,
promover a tiragem e preservar o material. Claro, mas o livro nunca foi barato. Não especificamente o anuário, né? Em termos geral, o livro, ele nunca foi barato. Você tem toda uma produção. Você vê 24, 49, 59, 60. A impressão era por tipos. Então, você imagina a trabalheira que é montar uma página com os tipos e tudo mais. Isso demanda tempo, e tempo é dinheiro, né? Tem a revisão, tem a parte da produção textual, a impressão, o papel, a compra do papel, o papel para a capa. Então, hoje em dia, o livro não é barato. Por isso que eu tenho no livro o maior carinho, né? Como um objeto de feitura, claro, não é artesanal, mas que remonta ao artesanal, né? Rogério, em que ano que o anuário começa a ser publicado mais frequentemente? Então, no ano de 1998, 4 pessoas reunidas no Museu Histórico de Itajaí, conversando e trocando ideias, alavancaram essa vontade que gerou essa ação que perdura até hoje, né? Retomar o título do Anuário de Itajaí. E se você comparar as outras 4 publicações do antes para esse de 98 e daquilo que se seguiu, ele muda completamente, né? Nós retomamos o título e o seu conteúdo passa a ser, então, artigos de caráter científicos, históricos, da história de Itajaí e região, né? O antes tratava de Itajaí no seu então. As casas novas que foram construídas, as ruas novas que foram abertas, a população, né, número de população, nomes de ruas, o significado, etc. Então era aquela coisa, anuário mesmo. Era um extrato numérico, estatístico. O município de Itajaí hoje se apresenta desta maneira, né? Isso, olha, o que aconteceu em Itajaí esse ano foi isso aqui, está tudo aqui no anuário. Entende? Então, no caso, nós reafirmamos o título, mas agora já voltados, até porque uma instituição de caráter estritamente cultural e histórico, né? E, então, todo o seu miolo, tudo aquilo que ele nos diz está amparado nesse caráter, né? Rogério, você já editou quantas edições? Desde 1998 a 2017. Né? Muito embora que, em um determinado período, entre 2005 e 2008, ele entrou num hiato, né? E por problemas administrativos e talvez até por falta de conhecimento mais amplo e até talvez por falta de afeto, ele deixou de ser... Ele foi publicado, mas teve que ser retirado, né? Por problemas, questões políticas mesmo, né? O conteúdo era impróprio para a época em que foi publicado, tanto que a Justiça pediu que fosse... É um proselitismo político muito forte, né? E desde 98, então, descontando esse ato, de 98 a 2017. Esse é um dos maiores cuidados que nós temos com o Anuário de Itajaí, né? Inclusive exposição de imagens de pessoas públicas, alguns artigos ou depoimentos, às vezes não entram, num determinado ano, por se contar um ano eleitoral, sabe? Para não ser... Para o anuário não virar apenas uma bandeira, ele não é, né? Mas para não virar uma bandeira política. Rogério, e você conversando com as pessoas, até no lançamento, antes e depois, o que elas falam do anuário de feedback, levando em consideração até as edições anteriores? Às vezes, eu penso sim que para Itajaí, para o lançamento especificamente, é um bom público, mas é um público pequeno, é como um público de poesia, entende? Quem vai ao lançamento do anuário, ou que não é especificamente estar ali de corpo presente, mas as pessoas que têm afinidade com o anuário são as pessoas que amam a vida,
né? Porque a história é feita de vida. Né? Todos os aspectos que nós publicamos no Anuário de Itajaí são aspectos que foram vivenciados, né? Como a nossa própria vida a gente vivencia coisas diferentes durante um dia inteiro, a gente tem várias sensações, vários experimentos e tudo mais. Então essas pessoas que veem no anuário não só a história daquilo que aconteceu, veem também ali as vontades, os medos, as inseguranças ou a segurança daquelas pessoas que fizeram essa história. O feedback é positivo, então, porque... Muito positivo. A gente leva em consideração o público-alvo, aquele itajaiense que gosta de história, que gosta de cultura, de arte e que quer buscar um pouquinho de informação do que já ocorreu nos últimos anos. É isso, Rogério? É bem por aí, porque o anuário encanta a quem o lê só por curiosidade, né? E ele instrui a quem o lê como academicismo. E eu acho que ele é apaixonante a quem o lê ele pelo simples desprendimento, sempre pelo clamor do ato de ler, né? Não só por se tratar de história, mas a leitura que a gente faz dos livros é a leitura que a gente faz do nosso dia a dia, né? Então é um momento ali, o leitor, quando está atento à sua leitura, quando ele se compenetra naquilo que ele está aprendendo nesse exato momento, ele está muito presente em si. E isso ele pode levar durante a sua vida, durante o seu dia, desde que acorda, abre os olhos de manhã cedo e depois vai repousar à noite. Esse estar presente, sabe? Reconhecer-se, primeiramente, para reconhecer o mundo. Eu acho que o anuário tem um pouco disso. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco o editor do Anuário de Itajaí, Rogério Lenzi. Bom, Rogério, então conta pra gente o que traz a edição 2017 do Anuário de Itajaí. A sua conjuntura, enquanto, vamos dizer, editor, uma coisa muito distante que eu falar só fotografias, artigos, textos acadêmicos e não acadêmicos. Não, eu acho que o anuário traz algo fantástico dentro de si, que é algo que alegra o viver, entende? É algo que acalenta o pensamento, porque o pensamento que se sossega na leitura daquilo que já aconteceu, mas que é vivo novamente, porque você está no momento da leitura revivendo, você pensa, você imagina, você cria as situações, você imagina as cenas, né? Então o anuário tem essa beleza enrustida, não só nas fotografias coloridas, né? São 2 cadernos especiais, o primeiro caderno e o último caderno do anuário, né? Traz imagens que dizem respeito à cidade, aspectos muito pontuais, muito sensíveis, uma visão muito sensível. Sabe, essas fotografias que são escolhidas, são encaminhadas, né? E nós acabamos escolhendo as fotografias, assim, tocantes na sua singeleza, né? As outras 144 páginas já, então, elas se alternam sempre, né? Ou um artigo de caráter científico, histórico, ou intercalado por uma poesia, ou por uma imagem, e em seguida um depoimento, uma memória, uma prosa, né? Então, ele tem essa capacidade de fazer o leitor saltar o índice. Ele não precisa seguir o índice para ler o anuário. 160 páginas. 160 páginas. A definição do número de páginas vem conforme o material que é selecionado. É isso ou já tem um pré-projeto? Não, nós vamos fazer com tantas páginas. É como eu estava te falando antes, que o livro sempre foi caro.
Então, eu tenho 160 páginas aqui por uma questão técnica, a técnica, né? E a técnica me diz o seguinte: esse tamanho de livro, ele se costura a cada 16 páginas. Então, eu tenho 10 cadernos. Esses 10 cadernos vão me dar um valor X no mercado para a sua produção. Se eu aumento o caderno, eu aumento esse valor. Se eu diminuo esse caderno, eu diminuo esse valor. Então, é uma questão da técnica da indústria gráfica que está inserido. Ô, Rogério, com relação ao teu papel na edição do anuário, você participa de todos os processos, desde a escolha do material até a revisão dos textos, a revisão do material, a editoração e até o envio para a gráfica. Você está em todos esses processos, é isso? Todo o processo do anuário, né? É uma veia minha. A diagramação, tudo, a escolha da fonte. Recebo o material, né? E à medida que eu vou recebendo esse material, eu já vejo se está de acordo, não só eu, né? Depois já vou repassando também, vou primeiro fazer um filtro. Todos eles acabam entrando para a primeira etapa, que é o quê? Está dentro das características propostas pelo edital do Anuário de Itajaí, para textos científicos, que a gente chama de artigos, a coisa pega mais. Porque a partir do momento que eu tenho um artigo científico, eu tenho que seguir algumas normas que estão ligadas à BNT. E algumas normas que são tratadas também dentro de uma ética de historiadores. Se eu faço uma entrevista contigo e coloco o teu depoimento no artigo meu, mas eu não cito, eu te cito apenas como um apelido, mas eu não cito o teu nome completo, a data que foi realizada a entrevista, por quem foi realizada, como eu posso acreditar nessa informação? Precisa da referência de fonte e a fonte e a fonte historiográfica. Rogério, a escolha desses tipos de material, por exemplo, artigo científico, reportagem, fotografia, poesia, esses gêneros, por que desses gêneros e não outros no anuário? Por que tem, por exemplo, o artigo científico? O artigo científico é um modo de dizer apenas, né? Claro, eu gostaria muito que todos que escrevessem para o anuário escrevessem de uma forma mais desprendida do academicismo. Alguns são mesmo muito acadêmicos, mas tem o mesmo valor enquanto uma informação, a história, como aquele texto que já é mais prosaico, né? Acredito porque o nosso começo foi assim, de 98, né? Não foi quase uma exigência, mas um querer dar um caráter mais científico. Mas com o passar do tempo, nesses laboratórios que foram se formando nesses anos todos, o Anuário de Itajaí começou a ter quase que uma vida própria, né? Porque como ele está englobando agora não só artigo científico, ele está englobando fotografia, ele está englobando poesia, sabe? Ele está englobando no seu fazer, até na sua própria diagramação, todo um cuidado, um esmero em tornar a cada página para o leitor uma coisa bonita, que ele se encante, que ele se sinta bem, que ele se sinta confortável. Rogério, como que é o processo desde o edital, depois os critérios para a seleção do material utilizado, quem que tem enviado esse material, fica muita coisa de fora, como é que é toda essa... É difícil ter material que não seja publicado, só mesmo se estiver muito fora, né? Não tem como arrumar. Embora o edital não diga em nenhum momento que a fundação vá avisar o participante de que o seu texto foi ou não aprovado, né? Não tem necessidade disso. Se não saiu no anuário é porque não foi aprovado, então tem algum problema, né? Até porque nós não temos uma estrutura de editora para ficar correndo atrás de todo mundo que participa, né? Mas depois que os textos são aprovados, foi feita toda a revisão ortográfica, a escolha, às vezes eu mando só o texto, não mando imagens, então é feita uma busca de imagens para ilustrar esse texto, então vem a parte da diagramação, né, da composição, da sequência que esses textos vão seguir, como é que eles vão ficar intercalados, e depois pensa a capa, e
arte finalização e fechamento de arquivo e vai para a gráfica, aí o próximo é no próximo ano. Quando vai ser lançado o edital para o anuário referente ao ano de 2018? Já está no ar. Quarta-feira, ontem, pois pelo menos eu caminhei para a Secretaria de Comunicação, né, que a abertura do edital se daria no dia 3. 3 de outubro de 2018 foi lançado o edital para o anuário para de o anuário 2018. será um anuário especial, né, comemorativo aos 20 anos dessa publicação. O edital tem alguma coisa diferente? No início eu pensei em criar algo diferente, mas eu penso que pela colaboração que o anuário vem recebendo ao longo desses anos, eu acho que o algo diferente vai ser o tratamento que eu vou dar a cada artigo, a cada poema, a cada aspecto da vida que aqui se manifesta. E quais os critérios para participar do anuário? Porque o edital é lançado, as pessoas interessadas buscam o edital, está no site da Prefeitura, no site da Prefeitura de Itajaí. Notícias. Aí se interessa, mas qual é o critério para poder participar? Há ganha alguma coisa, os materiais aprovados? Como é que funciona tudo? Por exemplo, a pessoa pode até encaminhar fotografias antigas, mas para isso, quanto mais informações nós tivermos, melhor. O cidadão tem direito à informação. Então, se eu mando uma fotografia que é da minha família, entende? Que vislumbra um aspecto do Itajaí, do antigo, eu preciso saber quem são essas pessoas na fotografia. Que local é esse? Né? Que ano? Será que sabe o ano que essa fotografia foi gerada? Já no caso dessas fotografias coloridas, essas são aquelas que vão acontecendo no decorrer do ano mesmo, né? Que são aqueles flagrantes lindos de pôr do sol, ou do nascer do sol, ou de vida que se manifesta nas águas, né? Seja na rede de um pescador, ou na hipotética da luz que incide sobre o rio. Bom, então o que tem que se destacar é que, para conhecer melhor as regras, o edital e os critérios para a seleção do material, que se visite o site da Prefeitura de Itajaí. Isso, lá vai ter a Fundação Genésio Miranda Lins também. Claro, qualquer coisa pode entrar em contato conosco, né? Qual o telefone? É o telefone 3348-1886. Né? Mas, assim, por exemplo, a poesia, você pode mandar poemas de uma até no máximo 5 laudas, né? Crônicas, então tem todas essas especificações, né? Só para os artigos é que é um pouco mais extenso, porque eu preciso ter esse critério, né? Da cientificidade desse material. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco Rogério Lenzi, editor do Anuário de Itajaí, edição 2017. Bom, Rogério, pode falar um pouquinho a respeito dessa edição? O que ela traz de temas e quais são os enfoques desta edição em especial? Essa aqui é uma edição que abre as comemorações para os 20 anos do Anuário, né? Mas cada particularidade de cada tema que se liga à história ou dos temas ligados da poesia que se ligam à vida, eles trazem essa densidade de que o processo histórico está sempre em andamento, né? Claro, a história não se faz sem a geografia, porque a geografia é que vai determinar aonde a fome pode ser saciada, aonde a sede pode ser saciada, e aí os conflitos, né, por os interesses, e aí a história da humanidade sempre foi uma história muito sangrenta, né, uma história bélica, né, mas alguns aspectos da história, muitos contidos no anuário, traz essa coisa, né, da beleza da vida, da beleza daquilo que aconteceu, né, não só como curiosidade, como aprendizado,
Afinal de contas, tudo aqui se guarda para o futuro. E quais os temas a gente tem ali? Porque a gente vê que tem clube de atiradores, estatuto, depois tem... Nós temos, assim, de carteirinha, o pessoal que participa todos os anos, assim, com trabalhos muito importantes, do meu ponto de vista como editor, né? Por exemplo, Carlos Henrique Miller, ele sempre participa, às vezes, com um ou com mais até artigos que eu não faço nem ideia de onde ele conseguiu. Claro que eu faço porque depois eu leio as referências, né? Mas quando eu recebo o artigo, eu digo, mas onde que ele conseguiu captar todas essas informações? Por exemplo, os Estatutos da Sociedade de Atiradores de Itajaí, né? De que ano que é? Os Estatutos, 1895. Olha só, né? Que registro histórico, né, Rogério? Não, é fantástico, né? Assim também como o Telmo José Tomil, ele é genealogista e todo ano nos brinda sempre. Esse ano foi com um casamento Sesc Centenários. Ou seja, se as pessoas estivessem vivas, estariam comemorando 150 anos de casados. Quem são esses casais? Então, esse tipo de material é de muita utilidade a quem busca a sua cidadania, sabe? Procura fazer sua cidadania, ou também para aquele que só procura fazer a sua árvore genealógica. Porque através desses dados de casamentos, você pode chegar ao seu avô, ao seu bisavô e assim por diante. Outro tema, negro e transparente, a invisibilidade do escravo na região da Foz do Rio Itajaí. É um artigo bem interessante, porque ele se embasou em todos os processos crimes, não todos, né? Em alguns processos crimes do século XIX. Memórias do Futebol também. O CIP, perfeito. Museu Joca Brandão, Resgate da Memória. Artigos muito bacanas, assim, muito contundentes. Esse do museu é encantador até. Não gostaria de afirmar uma coisa errada, mas se eu não me engano, é o segundo museu no estado de Santa Catarina. E muita gente passou por esse museu. Todo mundo que vinha a Itajaí, o primeiro local que iria visitar, ou era o único local que se visitava em Itajaí, era o Museu do Joca Brandão. E ficava onde? O autor fala, o professor Edson Dávila, o autor fala da localidade desse museu e depois... eu não vou entregar o ouro assim, não. Vocês vão ter que pegar o anuário e vão ter que ler, vocês vão gostar, tenho certeza. Rogério, tem como você folhear um pouquinho, pelo menos as fotos coloridas, algumas imagens e passar para a câmera ali, para que a gente possa, quem está nos assistindo, possa perceber um pouquinho da qualidade do material? São fotos maravilhosas, né? E alguns são profissionais da fotografia e outros são amantes, né, da fotografia. Vocês conseguem selecionar tanto de profissionais quanto o fotógrafo Toda amador? foto é bem-vinda. Todo material é bem-vindo, né? Não há ali um critério de dizer, olha, só vai entrar profissional, a máquina tem que ser, sabe, top. Não, a foto trazendo toda essa singeleza, essa cadência de cores, essa violência de expressão, ela é aceita tranquilamente. Rogério, o anuário já está registrado na Biblioteca Nacional, é isso? Já, eu não me lembro agora se desde o ano de 2001 ou 2002, né? Então, esse é um registro importante junto à Biblioteca Nacional, porque lá nós estamos registrados como periódico anual. Um periódico anual, né? Uma publicação com periodicidade, né? E já tem uns 6 anos, creio eu, que a Embaixada Americana nos solicita todos os anos um exemplar que é encaminhado, então, para a Biblioteca do Congresso Americano. Olha que interessante, né? Não é pouca coisa, né? Então, as únicas dificuldades que nós enfrentamos para que ele venha à vida, cada publicação, é a ignorância em relação a ele, ignorância no fato de ignorar mesmo, de não conhecer, não querer aprender, dentro do processo todo para sua impressão, né? Porque a Fundação é um órgão público, então tu sabes, nós temos que ter todo
um encaminhamento com orçamentos, fazer termo de referência, e às vezes isso se empaca em setores que, por não desconhecer, acredito que é só uma revistinha, né? E quando, no entanto, não. É algo muito favorável à vida. Hoje pode ser considerado uma publicação com um valor circunscrito, porém, futuramente, daqui a 100, 200, 300 anos, ela terá um valor histórico imensurável por ser um recorte da atualidade, dos dias de hoje para o futuro, não é isso? Que bonito isso que tu falou. E muito, muito correto. Nós da Fundação Genésio Miranda Lins preservamos o futuro da cidade. O futuro está em andamento, né? E alguns aspectos, como os bens imóveis tombados, né? E publicações de relevância para a história, para que as pessoas possam também não conhecer a história da cidade, mas se reconhecer dentro da história da cidade, mesmo que não tenha sido daqui, porque você precisa amar a cidade que você ama. Se você não ama a sua cidade, já dizia Marcos Conde, se você não ama a sua cidade, você não pode amar seu estado, você não pode amar a sua pátria. Então, dentro desse preceito, e se você não ama a pátria, com que labor tu és um cidadão? Não és, porque tu te ignoras, ignora o outro. E não é esse o objetivo. Esse aprendizado todo que o Anuário de Itajaí nos traz é justamente isso. Não só reconhecer o passado, mas tentar se reconhecer para reconhecer de um outro a você mesmo. E a partir daí, termos umas tratativas mais diferentes no aspecto do dia a dia, né? Para o seu bem, para o bem de todo mundo. O Anuário de Itajaí é uma publicação que será distribuída gratuitamente à população, a quem tem interesse. Quem quiser saber mais informações também pode visitar até o Centro de Documentação Histórica. Seria uma honra receber as pessoas. Onde que fica localizado? Na Rua Lauro Miller, 335. As pessoas às vezes não têm ideia do que é um centro de documentação que compreende dentro uma biblioteca de apoio, uma hemeroteca, uma mapoteca, documentos provenientes da antiga Câmara de Itajaí, como, por exemplo, nós temos a ata de instalação do município, 1860, claro que não está lá no centro, está num cofre guardado, bem seguro, né? Porque se trata de um documento muito raro. Então, as pessoas não têm ideia do nosso trabalho, do nosso dia a dia ali, né? O museu tem uma visibilidade diferente, ele é o espelho, ele é a janela da fundação, porque ali é um lugar de circulação, é um lugar também, claro, de conhecimento. Mas o Centro de Documentação tem em si um diferencial que o seu público é muito diferente. É um público que procura pesquisa, é um público que vai ali pesquisar para produzir mais a essa vida. Pode repetir o telefone, por favor? Com toda certeza, 3348-1886. Rogério, muito obrigado pela participação aqui no Câmara Aberta. Um excelente trabalho para você, para vocês todos que trabalham na Fundação Genésio Miranda Lins e trazem esse material para preservar um pouco a história de Itajaí, para valorizar os acontecimentos atuais também. Obrigado, Rogério. Obrigado a vocês por essa bela oportunidade. Namastê. E nós ficamos por aqui. Até a próxima.